Bom dia, pessoal. Meu nome é Morgana e a nossa aula de hoje é sobre fungos patogênicos do trato respiratório. Então, antes de dar início aos tipos de micoses que afetam o trato respiratório, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das micoses, sobre patógenos oportunistas, sobre micro-organismos patogênicos e oportunistas, e aí sim a gente vai falar sobre as micoses que afetam o trato respiratório, especialmente os micro-organismos patogênicos do trato respiratório, que causam a histoplasmose, a paracoccidioidomicose, a coccidioidomicose e a blastomicose. E por fim, a gente vai fazer um resumo geral sobre o tratamento das micoses pulmonares. Então, as micoses, elas podem ser classificadas de duas formas, de acordo com o tecido e órgão afetado. Nesse caso, elas são classificadas em micoses superficiais, micoses cutâneas, micoses subcutâneas e micoses sistêmicas. Nessa classe de micoses sistêmicas, se encontram as pneumopatias micóticas, que são as micoses que afetam o trato respiratório, E além dessa forma de classificação, existe também a classificação de acordo com o agente responsável, Ou seja, as micoses pulmonares, elas podem ser classificadas entre as micoses causadas por fungos patogênicos, Nesse caso, os fungos, eles são regularmente isolados, do indivíduo, E tem uma preferência por um órgão ou tecido. Esses fungos, atualmente são descritas 200 espécies de fungos patogênicos, e alguns deles afetam o trato respiratório. O que diferencia um fungo patogênico de um fungo oportunista, Então, são fatores de virulência, Os fungos patogênicos, eles têm, por exemplo, capacidade de evasão do sistema de defesa, com endosporulação, presença de cápsula. Além disso, eles podem ter propriedades bioquímicas especiais, como a produção de melanina, de protease, de elastase, de colagenase, e os fungos patogênicos, especialmente do trato respiratório, eles apresentam dimorfismo. E eu vou falar mais para frente um pouquinho o que é o dimorfismo. E além dos fungos patogênicos, então a gente tem a outra classificação, que são os fungos oportunistas. Os fungos oportunistas, eles são raramente isolados, Quando isolados, eles parasitam indivíduos que têm algum tipo de deficiência imune. E são descritos 70 mil espécies de fungos até o momento, Que atuam como parasitas oportunistas. Então, o que são fungos dimórficos, Os fungos dimórficos, eles são fungos que possuem a capacidade de se reproduzir tanto na forma micelial quanto na forma leveduriforme, O dimorfismo é um processo de alteração morfológica da célula. E os fungos dimórficos, eles geralmente se apresentam em duas formas, Na forma saprofítica, que cresce, geralmente no ambiente a temperatura de 25 graus Celsius, e a fase parasitária, que cresce dentro, parasitando o hospedeiro a temperatura corporal, que é de 37 graus Celsius. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fungos dimórficos, e as suas duas formas, a saprofítica e a parasitária. E exemplos desses fungos são os fungos que a gente vai estudar hoje. O histoplasma capsulato, o Paracoccidioides brasiliensis, o Blastomyces dermatitidis, o Coccidioides imitis. Então, eu trouxe essa tabela para sumarizar o que são fungos patogênicos e o que são fungos oportunistas. Então, os patogênicos, eles normalmente são encontrados parasitando indivíduos imunocompetentes, Então, não é um parasita exclusivo de indivíduos imunossuprimidos. Por outro lado, os fungos oportunistas, eles parasitam indivíduos imunossuprimidos.
O prognóstico, né, da infecção por fungos patogênicos, ele geralmente leva a autorresolução em 99% dos casos, que é muito bom. Mas o prognóstico para infecções causadas por fungos oportunistas vai depender muito do status imune do hospedeiro, né? A porta de entrada, no caso de fungos patogênicos, geralmente é pela infecção pulmonar. E, enquanto os oportunistas, né, a porta de entrada ela é variável. Ela pode ser por diversos tratos, digestivo, respiratório, cutâneo. A imunidade, né, do indivíduo, quando ele é infectado por um fungo patogênico, ele desenvolve imunidade, né, que depois que se curou. Então, ele fica protegido de uma nova infecção. Quando a infecção é causada por um fungo oportunista, esse indivíduo está imunossuprimido e não há uma resistência à reinfecção se esse indivíduo ele erradica a infecção. A morfologia, né, no tecido. Os fungos patogênicos apresentam-se dimórficos, que foi o que eu já expliquei anteriormente, né, eles possuem as duas fases, a fase saprofítica e a fase leveduriforme, né, ou parasitária. No caso dos oportunistas, pode ou não haver mudança de morfologia. E a distribuição dos fungos patogênicos, eles são geograficamente restritos, né, então cada região tem uma endemicidade diferente desses fungos patogênicos, enquanto que os oportunistas eles são encontrados em qualquer região. Então, a gente vai começar agora a falar da histoplasmose. A histoplasmose é uma doença fúngica causada pelo fungo patogênico Histoplasma capsulato. Existem 3 variedades de Histoplasma capsulato: Histoplasma capsulato capsulato, tubose e farciminoso. Né? Então, esse patógeno ele foi primeiramente descrito por Samuel Darling, né, no Panamá, em 1905, 1906. E a identificação do histoplasma capsulato em si só ocorreu 30 anos depois, em 1934. Como eu falei, o histoplasma é um exemplo de fungo dimórfico, então ele apresenta 2 formas distintas, né? A forma encontrada no ambiente é a forma miceliana, né? Encontrada geralmente em solo, contaminado com fezes de morcegos e aves. E esse fungo ele pode ser cultivado no agar saburô, a 25 graus Celsius, né? Ele forma uma colônia branca aérea, contendo conídeos globosos e ornamentados, microconídeos que medem de 2 a 4 micrômetros e macroconídeos tuberculados, cobertos por projeções espiculadas de 8 a 14 micrômetros. O micélio ele é hialino, ramificado e septado, medindo 2 a 4 micrômetros de diâmetro, e outros meios para o crescimento incluem também o agar batata glicosado, o lacrimel e o lacrimel de Borelli ou o extrato da terra, agar extrato da terra. Então aqui a gente pode ver a morfologia da colônia, né, do histoplasma capsulato cultivada no agar saburô. Então a gente consegue ver essa característica algodonosa, né, e é um micélio hialino. Aqui a gente pode ver na microscopia direta, então o micélio dele é hialino e tem macroconídeos, microconídeos, né, e geralmente o micélio é ramificado e septado. A levedura é a forma parasitária, né, encontrada no humano, geralmente intracelular, dentro de macrófagos, né, macrófagos pulmonares, no caso da infecção pulmonar. Esse fungo ele pode ser cultivado no agar-sangue, né, o crescimento é lento, o aspecto da colônia é rugosa e seca, né? As leveduras elas são muito pequenas, elas medem aproximadamente 3 a 5 micrômetros de diâmetro, são ovaladas, né? Como pode ser visto aqui, ó, e apresentam gemulação única, né? Que é o brotamento único.
Então, a gente pode, essas leveduras, né, elas são visualizadas no exame histopatológico, tanto pela coloração de grocô, né, que é a impregnação pela prata. A gente consegue ver em marronzinho aqui, ó, as leveduras coradas. A gente consegue ver também dentro de células, né, do sistema mononuclear, principalmente aqui macrófagos, ó, a gente consegue ver aqui em vermelho na coloração por Ginza, a presença de leveduras dentro das células, né, dentro do macrófago, e aqui formas também leveduriformes, né, do histoplasma corado com paz, aqui em vermelhinho. Então, o histoplasma capsulato, ele é encontrado em vários países, né? Geralmente ele é encontrado em países de clima tropical, então ele é encontrado, ele é endêmico nos Estados Unidos, no Brasil, na América Central, na África, né, em todos os países de clima temperado. No Brasil, a frequência de histoplasmose ela aumentou após o advento da AIDS, né? Porque por mais que o histoplasma seja um patógeno que colonize indivíduos saudáveis, ele também se aproveita de indivíduos imunossuprimidos, então indivíduos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida são colonizados por esse patógeno, né? Além disso, indivíduos que apresentam linfoma, neoplasia, indivíduos transplantados também apresentam um aumento da incidência, né? E um pior prognóstico quando infectado pelo histoplasma capsulato. Aqui no Brasil, os estados mais afetados são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Minas Gerais. E como que ocorre a infecção pelo histoplasma, né? Então, o histoplasma, ele é encontrado no solo, contaminado com fezes de morcegos e de aves, né? No solo, né, apresenta-se os micélios. Os micélios, eles são propagados pelo ar. O indivíduo, especialmente o trabalhador rural, ele entra em contato com esses micélios devido à sua ocupação, né, o seu trabalho. E esses micélios ziconídeos são inalados pelo hospedeiro, eles adentram os pulmões. Na temperatura de 37 graus Celsius ocorre a transformação das hifas para leveduras. E a infecção, então, se estabelece existem algumas formas clínicas que eu vou falar mais para frente. Então, existem algumas formas clínicas, né, do histoplasma capsulato, da infecção pelo histoplasma capsulato, e ela é dependente do status imune, da carga fúngica inalada, dos fatores de virulência da cepa, né? Todos esses fatores, eles vão alterar a forma clínica da doença, né? Normalmente, o perfil TH1 é protetor, enquanto o perfil TH2, né, é deletério. A carga fúngica inalada também é um importante parâmetro nesses indivíduos, e a virulência da cepa. Cepas mais virulentas promovem uma infecção mais acentuada. Então, uma das formas pulmonares, né, da histoplasmose é a infecção pulmonar aguda, que ela é assintomática ou subclínica. Quando sintomática, ela manifesta-se comumente como uma infecção autolimitada do trato respiratório, com sintomas como febre, calafrio, cefaleia, mialgia, hiporexia, tosse, dispneia e dor torácica, né? A reinfecção, ela pode provocar o desenvolvimento de um novo quadro clínico, embora mais leve, de curta duração, em pacientes que são imunocompetentes. A infecção pulmonar crônica, que ela geralmente acomete indivíduos com acima de 50 anos, né, ou portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, né. A progressão, ela evolui para a forma fibrocavitária crônica, que acomete os lóbulos pulmonares superiores. Os sintomas, né, da infecção pulmonar crônica são febre, baixa de vespertina, perda de peso, sudorese noturna, dor torácica e tosse com expectoração hemoptóica. Ela é indistinguível da tuberculose pulmonar nesse
nesse quadro, pela sintomatologia clínica. Então, a evolução ocorre, né, pela insuficiência respiratória e perda de peso, né, caquexia. Ela é fatal em 80% dos casos, apesar de não apresentar disseminação, no caso da infecção pulmonar crônica. Por outro lado, existe também a forma disseminada da doença, né? Então, é quando a infecção primária pelo fungo, ela, independente de sintomatologia, pode evoluir com a disseminação. Para todo o organismo, né? E os órgãos mais acometidos são fígado, baço, linfonodo, glândulas adrenais e medula óssea. Como eu falei, né, a incidência de histoplasmose ela aumentou muito com a incidência do HIV, né? Então, pacientes HIV positivos, né, ou com AIDS, tem um quadro de histoplasmose grave, frequentemente fatal. Especialmente quando os linfócitos TCD4 eles estão abaixo de 200 células por milímetro cúbico. E existe a destruição focal granulomatosa em vários órgãos, né? Então, a disseminação é vista em alguns pacientes imunocomprometidos, mas principalmente em indivíduos acometidos pelo HIV e pela AIDS. Então, quais são os sintomas nesses pacientes, né? Febre elevada, anorexia intensa, linfadenopatia generalizada, lesão cutânea e mucosa, tanto localizada quanto disseminada, hepatosplenomegalia. Existe um envolvimento da medula óssea que culmina em pancitopenia periférica, né? Redução das células circulantes. 20% podem evoluir para meningite. Alguns casos podem desenvolver uma sepse, né, um quadro sepse-like, que a gente fala, que é semelhante à sepse, com hipotensão, choque e CID, coagulação intravascular disseminada. Além disso, existem lesões ulceradas envolvendo, inclusive, o tubo digestivo. Então, aqui algumas imagens de indivíduos com histoplasmose disseminada, lesão cutânea, mucocutânea. Além da histoplasmose, um outro fungo patogênico do trato respiratório é o Paracoccidioides brasiliensis, né? Ele é o agente etiológico da paracoccidioidomicose, que é a micose sistêmica mais importante na América Latina. Ela foi descrita primeiramente por Adolf Lutz em 1908. Em 1930, o patógeno recebeu a denominação Paracoccidioides brasiliensis. Em 1936, a classificação clínica da doença foi estabelecida. O Paracoccidioides brasiliensis, ele apresenta, né, ele é um fungo dimórfico, ele se apresenta a temperatura de 25 graus Celsius como micélios, né, e pode ser isolado utilizando agar saburodextrose ou micobiotic agar. Ele apresenta uma colônia branca, creme, elevada, com pregas e dobras, assumindo o aspecto de pipoca estourada. O micélio aéreo curto e a colônia bastante aderida ao meio. A micromorfologia desta fase mostra hifas septadas com artroconídeos e clamidiosporos. Então, aqui a gente observa a colônia, né? O aspecto da colônia do micélio, do Paracoccidioides brasiliensis, e o exame micológico direto do micélio, mostrando as hifas septadas, os artroconídeos e os clamidiosporos. Então, a forma parasitária, ela é encontrada, né, a 37 graus Celsius, parasitando os indivíduos, né? A morfologia é de levedura. Então, as leveduras do Paracoccidioides brasiliensis apresentam multibrotamento. Isso é uma característica clássica dessa espécie fúngica. E o que se observa é que esses brotamentos formam um aspecto de roda de Leme ou então de cabeça de Mickey. E essa forma, né, parasitária, ela pode ser isolada no agar saburodextrose ou micobiotic agar a 37 graus Celsius, formando colônias de aspecto enrugado, cerebriforme de cor creme.
Então, as leveduras, elas também podem ser visualizadas no tecido investigado. Então, frequentemente, a gente observa células inflamatórias, né, ao redor dessas leveduras, né. A morfologia das leveduras, elas possuem tamanhos variados, né, tem uma membrana de duplo contorno e forma de reprodução em brotamento múltiplo, né, que é compatível com P. brasiliensis. Então, a gente consegue ver no exame histopatológico, né, a presença dos fungos P. brasiliensis rodeado por células inflamatórias. Então, a epidemiologia da infecção, né? O Paracoccidioides brasiliensis, ao contrário do histoplasma capsulato, ele não é encontrado em todo o mundo, né? O Paracoccidioides brasiliensis é encontrado exclusivamente na América do Sul e em pequena parte da América Central. Então, o Brasil é um dos principais países com alta incidência da infecção. Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru também são países endêmicos. Então, aqui no Brasil, a infecção pelo Paracoccidioides brasiliensis não é uma doença de notificação compulsória, né? 3.181 casos foram registrados entre 1980 e 1995 aqui no Brasil. Na zona rural, né, 1 a cada 3 casos são vistos por 100 mil habitantes e induz 150 mortes por ano, né? Essa infecção induz 150 mortes por ano. A paracoccidioidomicose, ela é a 8ª causa de mortalidade por doença infecciosa crônica entre as doenças infecciosas e parasitárias. Então, é uma infecção com alta mortalidade. Então, existem algumas características clínico-demográficas, né, dos pacientes, né, que são acometidos pela paracoccidioidomicose. Então, afeta indivíduos adultos com aproximadamente 55 anos de idade, o índice de massa corporal de 23,9, geralmente, né, ela acomete indivíduos que são alcoólatras, né, desnutridos, indivíduos tabagistas ou indivíduos imunossuprimidos, né. Além disso, existem alguns fatores genéticos, né, como variações no HLA, que estão associados com a predisposição ao desenvolvimento da infecção pelo Paracoccidioides brasiliensis. Um dos fatores de risco importante, assim como na infecção pelo histoplasma capsulato, é relacionado ao manejo de solo. Então, indivíduos que realizam essas atividades, como atividades agrícolas, terraplanagem, preparo do solo, eles estão mais expostos a contrair a infecção pelo P. brasiliensis. Né? A patogênese. Então, as hifas, elas estão presentes, né, no solo, e elas se disseminam pelo ar. O indivíduo, né, normalmente trabalhador rural, ele inala essas formas fúngicas, e uma vez que esse fungo alcança os pulmões, ele se transforma em levedura e estabelece a infecção pelo P. brasiliensis. Então, assim como na histoplasmose, é dependente do status imune, da carga fúngica inalada, dos fatores de virulência da cepa. Todos esses fatores promovem uma influência direta nas formas clínicas da infecção, né? Além disso, está a forma TH1, né, o padrão TH1 de resposta, ele é o predominante, né, e na infecção pelo P. brasiliensis, tendo um papel protetor.
Das formas clínicas da infecção, né, elas são divididas, né, em alguns tipos, né? Então, tem a forma aguda ou subaguda, também chamada de tipo juvenil. Ela afeta 5% dos casos de PB-micose. É uma forma habitualmente severa, de evolução rápida, que afeta jovens de ambos os sexos e compromete preferencialmente o sistema monocítico fagocitário. Os doentes, em geral, apresentam depressão da resposta imune celular e aumento da produção de anticorpos específicos contra o PB. Geralmente é uma infecção grave, né? Ela é caracterizada por história curta, instalação e progressão rápida, com deterioração grave do estado geral, compromete principalmente nódulos linfáticos, fígado, baço e medula óssea. Já quando evolui para uma infecção moderada, né, ela é caracterizada por instalação mais lenta, né, tem uma progressão mais lenta do que a do tipo grave, o comprometimento local, né, do sistema, né, ou de uma cadeia linfática. Geralmente é assim que essa forma se apresenta. Aqui alguns exemplos, né, de indivíduos acometidos com PB-micose de forma aguda ou subaguda, né, o tipo juvenil. Então, os órgãos que ela afeta, pele, baço, linfonodo. Além disso, tem também a forma crônica unifocal, que ela é vista normalmente em adulto, então ela é denominada forma crônica unifocal do adulto. Ela acontece em 90% dos casos, né, predomina em indivíduos do sexo masculino, tem uma evolução crônica e lenta, acomete geralmente indivíduos de 30 a 50 anos de idade. O principal órgão acometido, né, é o pulmão e forma algumas sequelas, como disfunção respiratória grave, fraqueza, emagrecimento, febre, tosse, dispneia, são sintomas dessa forma crônica unifocal do adulto. Então, aqui a gente vê radiografia de tórax, né, dos indivíduos acometidos pela forma crônica e algumas imagens de tomografia computadorizada de outros órgãos acometidos pela infecção. Existe também a forma crônica multifocal do adulto, né? E os sítios, geralmente são sítios extrapulmonares, os sítios envolvidos, né, os órgãos envolvidos. Pele, mucosa oral, né, causando estomatite muriforme, mucosa de faringe ou de laringe, ápice dos dentes também são afetados, glândulas suprarrenais, sistema nervoso central, linfonodo cervical e submandibular, intestino. O sistema osteoarticular também é envolvido, epidídimo, fígado e baço. Quando os indivíduos eles se curam, né, especialmente da forma crônica multifocal, a doença pode deixar algumas sequelas, né, ou o que é conhecido como formas residuais da PB-micose, né? Então, são, na verdade, manifestações e sintomas relacionados com sequela cicatricial da lesão ativa, pregressa, né? Então, pode acontecer enfisema pulmonar, estenose da laringe ou da traqueia, além de cicatrizes cutâneas, né? Também são observados. Uma outra doença fúngica provocada por um patógeno, por um fungo patogênico do trato respiratório, é a coccidioidomicose, que é provocada pelo Coccidioides imitis, né? O Coccidioides imitis, ele é isolado especialmente nos Estados Unidos, é encontrado especialmente nos Estados Unidos, né? No Vale de São Joaquim, na Califórnia. E além do Coccidioides imitis, existe também a espécie Coccidioides posadae, que é encontrado nos Estados Unidos, mas na fronteira do México, na América Central e na América do Sul. Então, a espécie encontrada aqui no Brasil é o Coccidioides posadae.
mas a primeira descrição foi realizada por Alexandre Posadas, né, em 1891. Em 1900, houve a identificação do fungo. E em 1978, o primeiro diagnóstico foi realizado no Brasil. Então, a coccidioidomicose também é conhecida como febre do Vale de São Joaquim, uma vez que a primeira descrição aconteceu no Vale do São Joaquim, nos Estados Unidos, pelo Coccidioides mites. Então, esse fungo é um fungo dimórfico, ele se apresenta, a temperatura ambiente na forma de micélio, né? Então é uma hifa vegetativa que está presente no solo, pode ser isolado pelo agar saburô, né? E cresce como um micélio vegetativo hialino, formando colônia esbranquiçada, de aspecto algodonoso, como pode ser visto aqui. Então, a cultura, né, dá esse aspecto de colônia, a cultura do micélio dá esse aspecto de colônia. No exame microscópico direto, a gente consegue ver a hifa, né, a forma miceliana, dando origem aos artrosporos, que são as formas infectantes para o adulto, né, para o humano. Então, falando um pouco do cultivo do micélio, né, ao 4º dia a gente consegue observar formação de hifa e alina septada e ramificada, elas medem de 2 a 4 micrômetros de diâmetro. Ao 5º dia ocorre formação dos artroconídeos, né, e os espaços interceptais degenerados e vazios de citoplasma. Quando eles se destacam das hifas, os artroconídeos eles apresentam paredes espessas e tendem a abaular-se, assumindo uma forma de barril, como pode ser visto aqui no exame microscópico direto. Em média, aproximadamente 2 a 4 micrômetros. Forma de esférula, né? Que nada mais é do que um elemento esférico ou redondo, não brotante, então não tem brotamento nessa esférula. É uma esfera de parede espessa, que varia de 5 a 60 micrômetros de diâmetro e, quando maduro, contém no interior vários endosporos globosos e uninucleados, né, com 2 a 5 micrômetros de diâmetro. Então, aqui a gente consegue ver a esférula, né, e ela está madura porque a gente consegue observar os endosporos globosos e uninucleados no seu interior. Então, a esférula ela também é observada nos exames histopatológicos, né? Então, pode ser vista na coloração pelo HE, então aqui a gente consegue observar uma esférula. Pode ser vista pelo método de Gomori, né? Que é a impregnação pela prata, então a gente consegue ver aqui em marronzinho a presença das esférulas. E na coloração por paz também. A coccidioidomicose ela é endêmica especialmente, né, na América do Norte, Central e do Sul. Ela é geograficamente limitada a essas regiões, né. As áreas de maior endemicidade possuem clima semiárido, como o Vale de São Joaquim na Califórnia, que é um importante local, né, endêmico desse fungo, e nos estados do norte do México, né. Há aumento da endemicidade como resultado de tempestade de poeira, mostrando que as tempestades, que esse fungo ele consegue ser carregado por tempestades de areia, ou seja, de poeira, ou seja, são dispersados pelo ar. A patogênese ocorre com a inalação dos artroconídeos, né? Eles invadem o pulmão e lá eles são convertidos nas esférulas, né? Que quando maduras possuem aquelas estruturas uninucleadas. Então, quais são as formas clínicas dessa infecção, né? Então, tem a forma cutânea e pulmonar primária, que é a forma clínica mais frequente. Geralmente dura 3 semanas após a exposição do fungo. 60% dos casos não apresentam manifestações e chegam à cura espontânea sem intervenção médica.
Os outros 40% apresentam sintomas de doença respiratória aguda, semelhante a uma gripe, dentre os quais febre, sudorese noturna, tosse e dor torácica são vistas como sintomas, são sintomas frequentes. A intensidade dos sintomas depende da carga infectante, pode apresentar quadro de infecção respiratória grave, inespecífica, incluindo febre, dor, tosse, com ou sem expectoração, além de manifestações alérgicas, né, como o eritema nodoso, e inflamações dos adipócitos subcutâneos, né? Em alguns pacientes, especialmente os diabéticos ou os imunocomprometidos, a forma pulmonar aguda não regride e evolui para a pneumonia crônica ou para a forma disseminada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos da forma cutânea e pulmonar primária, então o aspecto radiológico da lesão pulmonar, as lesões cutâneas e subcutâneas. Uma outra forma é a forma cutânea e pulmonar progressiva secundária, né? Ela acontece quando não há regressão dos sintomas em até 2 meses após a infecção. Pode haver lesão nodular, cavitária, doença pulmonar fibrocavitária ou disseminação miliar pulmonar, que é uma manifestação clínica e radiológica inespecífica da infecção. Além disso, existe também a forma disseminada, que é a forma clínica mais rara da infecção. A disseminação do fungo, ela acontece principalmente para a pele, para o sistema nervoso central, ossos, articulações e regiões genitais. Existe, né, o desenvolvimento de linfadenomegalia mediastinal ou paratraqueal também. A evolução ela é fatal quando não diagnosticada e tratada adequadamente. As lesões elas se localizam principalmente na face, podendo ser papulosa ou verrucosa, em forma de placa, abscesso superficial, pústula ou ainda lesão granulomatosa. Um outro agente patogênico, agente fúngico patogênico importante no trato respiratório é a blastomicose, né? A blastomicose ela é provocada pelo Blastomyces dermatitidis, que é o nome dado à fase assexuada desse fungo. A forma sexuada, ela recebe o nome de Agelomyces dermatitidis. A blastomicose ela é endêmica especialmente no Canadá e no leste dos Estados Unidos, entre os vales do rio Ohio e Mississippi. Outras regiões não são endêmicas para essa infecção fúngica e o agente, né, a doença, na verdade, foi descrita em 1984 por Gilchrist pela primeira vez, né, e o agente causador foi classificado como um fungo apenas em 1898. A blastomicose também é uma infecção, também é um patógeno. O Blastomyces dermatitidis também é um patógeno dimórfico, né? Então ele se apresenta sob a forma de micélios, né? A temperatura de 25 graus Celsius. O micélio já é septado, né? Tem presença de microconídeo piriforme, típico, de aproximadamente 2 a 4 micrômetros. O crescimento no agar saburou dextrose forma esse aspecto de colônia, geralmente colônia de 2 cores, né, esbranquiçada e amarelada. A morfologia e a cor dessa colônia, ela é algumas vezes variável. Então, existem fungos, né, quando cultivados no agar saburô, que crescem rapidamente. Existem casos em que o crescimento é lento. E aqui a gente pode ver também a morfologia do micélio na microscopia direta. A levedura, ela é muito parecida com a levedura do Histoplasma capsulato, só que a levedura do Blastomyces dermatitidis, ela é maior, né? As células, elas têm de 12 a 15 micrômetros de diâmetro. São leveduras típicas de parede espessa, brotamento único, e a característica principal dessa forma, dessa espécie,
é que existe uma base larga na base do brotamento da levedura. Então, as leveduras elas podem ser visualizadas, né, no exame histopatológico pela coloração de paz, ginza ou pela coloração por prata, né, impregnação por prata. Então, aqui a gente consegue ver o fungo aqui, ó, corado pela prata em marrom. Aqui não tá muito bom, mas é uma coloração por ginza. E aqui a gente consegue ver a coloração por paz. Então, a levedura grande e com essa base reta no brotamento. Então, como eu já falei, essa infecção ela é endêmica especialmente na América do Norte, né? Ela não é vista em outras regiões do mundo. Geralmente nas regiões, nos estados do Sudeste, na região Centro-Sul, que faz fronteira com a bacia dos rios Mississippi e Ohio, os estados do meio-oeste, também dos Estados Unidos, e as províncias canadenses que fazem fronteira com os Grandes Lagos. Então, essa é a região endêmica da blastomicose. A patogênese dessa infecção, né? Como é um fungo dimórfico, ele também está presente no solo, contaminado com as hifas septadas. Esses micélios, eles são dispersados pelo ar. O indivíduo, né, o hospedeiro, que pode ser o humano ou o cão, o gato, eles inalam esses fungos. O fungo converte, né, a fase miceliana na forma leveduriforme. E pode dar origem a algumas formas clínicas, né? A forma pulmonar aguda, ela acomete a maioria dos pacientes e geralmente eles são assintomáticos e apresentam doença leve com febre, tosse seca, dispneia e dor torácica leve. Na radiografia nota-se um infiltrado pulmonar localizado e nodular, que pode ser confundido com uma doença com câncer pulmonar, por exemplo. A forma pulmonar crônica, ela apresenta com uma lesão em massa muito maior, que se assemelha ainda mais com o câncer de pulmão. Apresenta também como úlcera cutânea na boca, semelhante à tuberculose e à histoplasmose. Os indivíduos acometidos, eles apresentam febre, sudorese noturna, perda de peso, fadiga, dispneia e tosse com expectoração purulenta e hemoptise. Além disso, existe também a forma disseminada, né, da infecção, que ela é caracterizada por lesões cutâneas, né, são as lesões mais comuns. Geralmente são múltiplas, né, múltiplas lesões, circunscritas, né, e elas podem ter aspecto ou verrucosa ou ulcerada. E há também o envolvimento osteoarticular e envolvimento da próstata, que é uma condição menos comum. Então, aqui a gente pode ver indivíduos acometidos com a forma disseminada da infecção, então a lesão cutânea e a lesão subcutânea e osteoarticular. Então, por fim, né, eu vou fazer um resumo de como é feito o tratamento dessas infecções. Como os antifúngicos eles são um pouco restritos, a maioria, todas essas infecções, elas têm um esquema, né, de tratamento muito semelhante. Então, a histoplasmose, né, ela é tratada, né, com anfotericina B e azóis e triazóis, né, geralmente evolui para uma cura satisfatória, né, e a indicação terapêutica para o tratamento é a doença pulmonar aguda, sintomatologia persistente por mais de um mês, ou mesmo a doença disseminada. Nesse caso, há redução de 80% para 25% de mortalidade, né? E o indivíduo imunossuprimido também exige, né, o tratamento terapêutico, né? A PB-micose, né? Ela é indicado o tratamento tanto para as formas leves quanto para as
moderadas e graves, né? O tratamento de escolha é anfotericina B, itraconazol, sulfa e trimetoprim, e normalmente a resposta é boa. Na coccidioidomicose, né, a doença pulmonar crônica, a doença disseminada, a doença pulmonar aguda, acompanhada de hipóxia, e o hospedeiro imunossuprimido, ele é tratado com anfotericina B, né, esse tratamento é efetivo em 90% dos casos, e uma associação antifúngica também utilizada é o fluconazol com o itraconazol, que apresenta também uma cura satisfatória. No caso da blastomicose, né, o indivíduo é tratado quando há persistência dos sintomas da infecção aguda ou crônica, ou quando a doença ela tem um envolvimento pleural, além, é claro, da doença disseminada, né? O tratamento também de escolha anfotericina B e itraconazol. E o resultado é satisfatório para essa infecção. Então, é isso que eu tinha para falar hoje e obrigada.